Bom dia! Live de hoje, diferença de meninos e homens. Uma live que foi votada na semana passada. Semana passada a gente falou da mulher sábia que edifica o lar. A live tá salva também. Se você não assistiu, volte lá e assista. Mas como esse tema também foi muito votado, eu vou falar sobre isso hoje. Diferença dos meninos e dos homens. Vai ser curta. A live não vai ser longa, é um tema que eu vou falar rapidamente aqui. Vou deixar a live salva, tá? Então depois se vocês quiserem mandar para alguém, aproveitem, certo? Opa, apareceu uma mensagem aqui. Vamos lá. Primeiro, para começar, eu trouxe um versículo que Paulo fala assim: quando era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Paulo fala sobre essa transição de meninos para homens. O que diferencia um menino de um homem? Um homem, não pela idade, tá? Porque nós temos meninos de 40 a 50 anos, então isso não, a idade não é suficiente. Mas é um menino que não amadureceu. Aliás, um menino, né? É um homem que não chegou ao amadurecimento. Temos meninas e mulheres também? Temos, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Boa tarde, Breno. Então, gente, não entendam essa live como ódio aos homens, Não. Eu estou falando aqui hoje sobre a diferença de meninos e de homens, mas eu sempre falo aqui com as mulheres, sobre uma mulher madura, tá? Então vamos lá. Esse menino é um homem que não amadureceu. Como eu falei pra vocês, idade não tem nada a ver com isso, porque é igual um analfabeto. Vamos pensar num adulto analfabeto. Uma pessoa adulta e analfabeta, ela tem capacidade cognitiva de ler, escrever, interpretar textos? Tem. Mas é por ela ter a capacidade que ela lê, interpreta e desenvolve essa habilidade? Não. Entende? Então a idade não tem nada a ver com isso. O que torna realmente um menino homem, essa capacidade de amadurecer, é a dor, é a frustração. Só que hoje a maioria das pessoas estão sendo protegidas dessa dor e dessa frustração. Antigamente, em muitas culturas, a gente tinha ritos de passagem. Ritos de passagem, principalmente, tinham das mulheres também. Por exemplo, a menstruação é um rito de passagem da menina para a mulher, que está intrínseco no nosso corpo. Os homens não têm isso no corpo, talvez, mas as culturas faziam esse rito de passagem do menino para o homem, para ele entender que agora ele é um homem. Por exemplo, judeus têm acho que é bar mitzvah, que chama, que é quando o menino ele pode se juntar aos homens e começar a ler as escrituras. Índios, não lembro que tribo agora, o menino ele tinha que enfiar a mão num formigueiro cheio daquelas formigas gigantescas e aguentar ali um tempo, para ele provar que ele era homem, para ele sentar na mesa dos homens, para ele ir caçar. Você entende? Um rito de passagem. Tem diversos ritos. A circuncisão do menino também é um rito de passagem. Tem outras culturas que colocavam o menino lá, por exemplo, na selva, na floresta, aguenta aí uma noite, sozinho. Precisa ser tão extremista a esse ponto? É claro que não. Mas esses ritos de passagem, o que ele estava acontecendo ali? Dor, frustração, medo, você vai dar conta. É tirar do colo da mãe, fazer assim, e jogar no mundo cruel, digamos assim. É isso que o tornava homem. Ele entendia que ali, e ele queria, esse que é o mais importante, ele queria sair, por exemplo, com os homens para caçar. Ele queria fazer parte daquele grupo. Então eles se esforçavam, eles não queriam ficar, por exemplo, lá na tribo lá com as mulheres, cuidando lá da comida, das crianças. Não, ele queria estar com os homens. Então eles se forçavam
a essas situações. E os ritos de passagem foram diminuindo, né? Na nossa cultura, acho que nem tem mais esse tipo de rito de passagem. Então, talvez nós mulheres temos, nós menstruamos, sua mãe senta com você, talvez converse, o homem não tem. Que momento que ele entende que ele deixou de ser um menino e agora ele é um homem? Talvez não entenda, né? Talvez ele não tenha essa percepção e vá para a vida adulta sem essa percepção, e é aí que tá o problema. As mães, principalmente na nossa cultura aqui moderna, né, na atualidade, elas amam e elas protegem. Claro, a mãe sempre vai proteger. Mas o problema é essa proteção em excesso. Eu sempre falo pra vocês que nós somos moldados, né, nossa autoestima é moldada por pai e mãe e o meio, principalmente na nossa infância. E a falta de cuidado, assim como o excesso de cuidado, é muito prejudicial para uma criança, principalmente para um menino. Quer dizer, não ter carinho, amor, afeto, segurança, pai, mãe, é tão prejudicial quanto ter demais carinho, afeto, segurança, proteção. Vocês entendem? É tão prejudicial quanto. Não é um pouquinho prejudicial. É terrível para a personalidade. Por quê? O papel do pai e da mãe é deixar a criança se frustrar na medida, dando uma supervisionada. Por exemplo, vou deixar meu filho brincar no parquinho, mas eu tô ali olhando de longe. Aí não. Desce. Brinca, cai, machuca, ok. Mas é um risco medido, né? Para quê? Para ir para a vida adulta, entender que sim, que você vai ter frustração, que tem dor, que você vai se machucar, que você precisa cuidar de si mesmo. Só que essa super proteção, quando eu nunca deixo o outro se machucar, eu não deixo ele escolher, eu não deixo ele decidir, eu tô sempre protegendo, ele não passa pela frustração. Se você quer, toma. Quer videogame? Toma. Quer comer? Toma. Quer um tênis novo? Toma. Quer viajar? Vamos. Quer dizer, eu recebo tudo de mão beijada, porque eu mereço. Eu não passo por um não, eu não tenho que fazer um esforço, eu não tenho que escolher, a minha mãe escolhe por mim, eu não tenho que decidir, a minha mãe decide por mim. Isso vai passando uma mensagem para essa criança de incapacidade. Eu não sou capaz nem de cuidar de mim mesmo. Eu mereço tudo de mão beijada. Vocês imaginam a consequência disso na vida adulta? Fora isso, fora essa super proteção dos pais, temos também, aliado a isso, um outro agravante, que é a ausência da figura paterna. Antigamente, tinha muito mais presente essa figura paterna nas famílias, certo? Por mais problemático que fosse, talvez, esse pai, mas ele estava lá. Hoje em dia, a gente nunca teve tantas famílias, tantos filhos sem pai. O pai não assume, o pai abandona o lar, ou o pai dá uma pensãozinha ali ridícula e nunca vê, não tem o afeto, não tem a segurança emocional. O menino, ele cresce tendo a imagem das mulheres. Ele tem a mãe, provavelmente ele tem uma avó cuidando dele, ele tem uma tia, ele tem a professora. Mas a figura paterna falta. Figura masculina falta. E às vezes quando tem, não é o masculino de verdade. Não é suficiente. Não é aquele homem que deveria ser. E aí, esses homens, esses meninos, né, vão para a vida adulta, imaturos, que são egoístas, que são porque receberam tudo de mão beijada. Talvez não dê nem para culpá-los, né? Se a gente for parar para ver de quem é a culpa. Mas eles vão para a vida adulta, esses meninos, têm lá seus 20, 30 anos, e como é que eles se comportam? Primeiro, eles mentem
Porque eu quero te falar uma coisa aqui que agrade os teus ouvidos, do que falar uma verdade dura. A Shen tá mandando mensagem aqui. Eles mentem muito. Eu não vou bancar o que eu fiz, o que eu falei, a verdade. Prefere a maciez da mentira. Então eles mentem muito. Pra fugir, pra se esconder. Eles fogem da responsabilidade. O que é fugir da responsabilidade? Eu não quero arcar com as consequências de ter que escolher, de ter que decidir. Porque os meus pais, a minha mãe, sempre estava lá decidindo por mim, escolhendo. Então hoje eu não sei fazer isso por mim mesma. Hoje eu não... Vocês entendem que uma escolha, uma decisão, ela tem responsabilidade? Porque se aquilo der bom ou se aquilo der ruim, o problema é meu, né? Eu vou arcar com as consequências. Então eu fujo disso. Eu fujo dessa responsabilidade de escolher, de decidir. Eu fujo de responsabilidades de ter um relacionamento, de responsabilidades no trabalho, responsabilidades, qualquer coisa que seja. Deixa isso comigo. Isso é assumir responsabilidade. Daqui pra mim que eu resolvo. Isso é assumir a responsabilidade. E esses meninos não sabem fazer isso. Eles fogem desse tipo. Fogem desse tipo de coisa. Porque ele não foi exposto a isso desde o começo. Ele culpa o outro. Vocês já viram? Já se relacionaram, eu tenho certeza, com aqueles homens assim. E eu sei que tem mulher assim, reforçando mais uma vez. É porque nessa live eu estou falando sobre os homens. Mas eu tô todo dia também falando sobre as mulheres imaturas, tá? Só um adendo. Porque hoje tudo que a gente fala é problemático, né? Vocês já se relacionaram com aquele homem assim? A minha ex é louca. Ai, minhas ex é tudo louca. Tudo ciumenta. Não dava. Não tinha como. Ou que fale, né? As mais piores coisas, sempre, tudo que aconteceu com ele, a culpa é do outro. É sempre do outro, nunca é dele. Ele não assume a responsabilidade. Ele não tem autorresponsabilidade, ele delega. Tudo de ruim que acontece é do outro. O problema é do outro. Ele não assume o compromisso, como eu te falei, esse compromisso nem sempre vai ser um relacionamento, porque às vezes esse menino entra no relacionamento. E aí que a merda pior ainda. Porque ruim é ficar com um menino, ruim é conviver com um menino desse, no trabalho, na vida. Pior ainda é ter ele do seu lado. E eu vou falar já sobre isso. Mas no geral ele foge desse relacionamento, desses compromissos da vida. E eles não sabem renunciar. Como assim renunciar? Já ouviram aquela frase? Cada escolha, uma renúncia. Não é verdade? O foco, quando a gente decide alguma coisa, na verdade a gente está falando não para milhares de outras. Quando eu decido estar com uma mulher, eu tô falando sim para essa mulher, eu tô falando não para as outras se eu estou num relacionamento monogâmico. Concordam? Então, esse homem, esse menino, na verdade, ele não sabe lidar com renúncias. Ele escolheu estar no relacionamento, mas ele quer pegar todas. Ele não consegue abrir mão. Arcar com as suas escolhas. Pô, eu escolhi estar no relacionamento. Então eu vou arcar com essa escolha. Vou renunciar o resto. Ou não. Não, eu vou terminar, vou deixar essa mulher livre e vou pegar todas. Ele não consegue fazer isso. Não consegue abrir mão para essas renúncias. Não saber renunciar é um grande sinal de imaturidade. Grande sinal. O duro, como eu falei, é quando esse menino entra num relacionamento. Porque quando esse menino entra num relacionamento, que ele veio lá da mamãe super protetora, que dava tudo de mão beijada, que cortava um bifinho pra ele, né? Tó, filho, seu prato tá aqui. Quer dinheiro? Tó. Quer um videogame? Tó. Quando ele sai da casa da mãe dele e entra num relacionamento, esse menino, ele vai substituir a mãe dele pela mulher. Por você. Ele vai delegar tudo que a mãe dele fazia pra você.
E aí você passa a ser a mãe desse menino. Você faz tudo, você paga, divide as contas ou até paga as contas, a maior parte sozinha. Que eu atendo pessoas que estão assim. E não tem nada de errado no cara estar momentaneamente, um homem estar momentaneamente com problemas financeiros, não é sobre isso. Mas esse menino, ele não tá nem aí. Ele não quer resolver, ele quer facilidade. Então você vai passar a fazer tudo por ele, você vai comprar a cueca dele, você vai se preocupar se ele comeu, você vai se preocupar se ele levou blusa, você vai se preocupar com a consulta dele, você vai, pior que isso, muito pior que isso, você vai ter que ensinar esse menino a ser um adulto. Você vai ter que explicar pra ele quando ele fizer alguma coisa que te magoa, que te chateia. Você vai ter que se desgastar e demandar energia pra explicar pra ele o porquê que ele não pode curtir foto de uma bunda lá no Instagram. Você entende? Você tem que ensinar ele a ser homem. Você tem que ensinar ele a como ele deve se comportar, o que ele pode fazer e o que não. É meio que a mulher mesmo, a mamãe, ensinando uma criança. Vocês entendem? Essa é a pior parte. Essa é a pior parte. É um desgaste, porque como eu falei, pior é quando ele entra em um relacionamento. Por quê? Um homem, ele vai facilitar a vida da mulher que está ao lado dele. Ele vai facilitar. A tua vida vai ficar mais leve. Você vai ter segurança do lado desse homem, caso aconteça alguma coisa. O menino, ele torna a tua vida mais difícil. Ele não é neutro, entendo. Ele não é neutro. Ah, tô igual antes. Não, ele vai tornar a sua vida mais difícil. Vai ficar pior. Vai ficar pior. Você vai tirar sua paz. Vai tirar sua paz. Você vai fazer por você e vai fazer pelo outro. Você tá fazendo a parte dele. Como eu falo, relacionamento é 50% de um e 50% do outro. Se você faz 100, você tá fazendo a parte dele. Alguém tá deixando de fazer pra você fazer, se você faz 100. Vocês entendem? Então, piora a tua vida. E quando um homem desse aprende a ser homem de verdade? Você tá querendo dizer que se ele aprende a ser homem de verdade, será que é isso? Eu posso dar algumas dicas, mas é uma coisa do outro, né? É um papel do outro. O ideal é que eu saiba escolher antes de entrar. Mas e se eu já estou no relacionamento, tô aqui, amo, tô apaixonada, tô casada? Vou dar algumas dicas, mas peraí. O homem de verdade, que não é um menino, que passou pelas frustrações, que entendeu a sua posição, o seu lugar, num relacionamento, ele vai ser o quê? Ele vai ser o líder. Ele vai ser o líder da família. Aí as mulheres se doem, né? Aí as mulheres se doem. Como assim eu vou deixar o outro liderar, vou deixar o outro mandar? Vocês acham que ser líder é fácil? Vocês acham que liderar é gostoso? A mulher, ela quer ser cuidada, mas ela quer ser líder. Ela quer ter colo, mas ela quer mandar em tudo. Ela quer receber surpresa, ela quer carinho, ela quer romance, mas ela nem deixou escolher. Não anda junto essas coisas, né? Não anda junto, não caminha junto. Então esse homem, ele vai ser líder. Ele vai prover. O que é prover? Nessa hora as pessoas se confundem muito. O que é um homem provedor? É um homem que paga as contas da casa? Pode ser. Não obrigatoriamente. Talvez esse homem não ganhe o suficiente para pagar todas as contas da casa. Tá tudo bem, né? Mas ele tá lá, ele tá incomodado, ele tá trabalhando, ele tá fazendo. Talvez vocês dividam 50% e tudo bem. Só que a diferença tá aqui. Se der uma merda, ele pega a responsabilidade. Deixa que eu resolvo. Vamos lá, eu cuido disso. E não é só provedor no sentido financeiro. É no sentido de
e deixa que eu resolva as coisas, pegar mesmo pra si, cuidar dessa família. Ah, tá, era essa a resposta. A função dele é amadurecer. Sim, é função dele. Como eu falo pra vocês, a gente não muda ninguém. Eu não tenho o poder de mudar o meu noivo, eu não tenho o poder de mudar uma pessoa que não quer mudar. O que você pode fazer, o ideal é isso, eu vou fazer a escolha certa quando eu estou solteira. Eu vou selecionar, como eu falo pra vocês, mulher ela não conquista, ela atrai e seleciona. Eu vou selecionar bem, vou escolher. Porque eu vou estar com um homem desse do meu lado. Como eu te disse, ele pode facilitar ou piorar a minha vida. Tem que ter sabedoria nisso. Agora, já estou com essa pessoa. Aí eu vou falar daqui a pouquinho. Esse homem, ele tem virilidade. É viril. É uma característica masculina. Uma mulher viril não é atraente. Né? Um homem viril é atraente. Ele tem força. Ele sabe que ele tem força. Ele sabe ser agressivo se precisar. Mas não é. É aí que tá a diferença. Ou é muito raramente. Só se necessário. É aí que tá a diferença. Quando eu falo em homem, um homem de verdade, talvez você pense naquele babacão que se acha, que arruma briga com todo mundo, que bate na mulher, que xinga todo... Isso aí não é um homem de verdade. Isso é um babaca, querendo se autoafirmar. O homem de verdade, ele tem força, ele sabe que tem, mas ele não usa. Essa é a diferença. Ele não vai usar com a mulher dele. Ele vai direcionar essa força pro que realmente resolve, pro que realmente soma, pra cuidar. Eu postei um Reels esses dias falando assim que o homem masculino gostava de conquistar. E aí deu maior polêmica, meio que saiu da bolha o Reels e começou a pegar outros públicos, digamos assim, que não tem nada a ver com o que eu posto aqui, né? Esse é o problema, quando um conteúdo viraliza. E os homens começaram a comentar lá, né? Eu não quero um relacionamento. Eu não quero entrar num relacionamento. Eu tenho não sei quantos anos, eu estudo, eu trabalho. Por quê? Tem um movimento, não sei se vocês já ouviram falar, de homens que eles meio que caminham sozinhos. Eles não querem casar, eles não querem entrar num relacionamento. E ok, ninguém tá lá batendo na porta dele, implorando pra ele entrar no relacionamento, né? Por favor, mude de ideia. Não, tá tudo bem. Você não quer? Ok. Só que esses homens, eles alegam que as mulheres, meio que como assim, são interesseiras, as mulheres são folgadas. Sim, tem mulher interesseira? Tem. Tem mulher mal intencionada? Tem, claro, mas não não podemos generalizar, não são todas. Talvez eles tiveram algumas experiências ruins e generalizaram. Ou talvez são só homens que ainda são meninos, porque o menino ele é egoísta, ele é uma pessoa imatura, homem ou mulher, é egoísta, quer tudo pra si. É como se fosse a criança. A criança ela tem capacidade de pensar no outro, ela tem a capacidade de falar assim, não, eu vou dividir esse pedaço de bolo porque depois eu vou... Por exemplo, a minha mãe vai chegar e ela vai querer... Não, ela quer tudo pra si, si. Ela não fala assim, eu não vou chorar à noite porque minha mãe tá cansada, minha mãe vai trabalhar, ela chora e eu tô com fome, e é isso. É a necessidade aqui, ó, só pra mim. Aí quando esse menino vai pra vida adulta, que ele vira um menino de 30 anos, ele continua só aqui, ó, eu. Egoísta, imaturo. Então, ele não quer ter uma parceira ao lado pra ele cuidar dela, porque ele entende isso como uma perca. Ai, eu não tô somando, eu não tô me desenvolvendo nisso. Isso não é uma virtude. Ele não vê isso como uma virtude. Ele vê isso como burrice. Ele vê isso como tolice. Porque ele só consegue pensar em si mesmo. E essa pessoa que não cuida nem da mulher, de que dirá uma causa, que dirá ajudar o mundo, que dirá ajudar a servir a outras coisas, né? Se não serve nem a pessoa que tá do lado. Eu recebi uma
uma mensagem no direct, assim, de uma seguidora, falando que, contando ali toda a história dela, ela é casada e tal, e ela quer a atenção desse marido, ela quer carinho desse marido e não vem, só que nos mínimos detalhes ele não cuida dela. Por exemplo, ela falou assim, eu não tenho carro, meu marido tem, eu precisava que ele me levasse em tal lugar, e ele falou que não, porque vai gastar gasolina e não sei o quê. Por exemplo, sua mulher precisa ir a tal lugar, você tem um carro, você tem dinheiro pra isso, e não a leva porque vai gastar gasolina, ou eu. Você entende a diferença? Então, esse homem, de verdade, ele é viril, ele tem força, mas ele não usa. E ele, a principal característica dele é resolver. Ele vai tornar a sua vida mais fácil. Ele vai ocupar esse espaço. Ele vai pegar os problemas e buscar a solução. E não ficar chorando, querendo que o outro resolva pra você. Então, quando você vai, se você tá solteira e você vai escolher, cuidado. Busca esse homem, com H maiúsculo mesmo, que vai deixar a tua vida mais leve. Às vezes, a gente é tola. Fica, porque ele é bonito, fica, né? Porque ele tem dinheiro. Porque ele se veste assim ou assado. Busca essas coisas. Deixa passar bons homens porque ele não é tão alto assim, porque ele tá meio pansudinho, porque ele não tem carro do ano. Se você se guiar por essas coisas, se você tá solteira, aproveita para selecionar bem, aproveita para escolher, aproveita que você tem contato com esse tipo de conteúdo e escolha bem e selecione bem quem vai estar ao teu lado. Esquece um pouco o físico, o jeito que ele se veste, se ele tá ou não num momento bom financeiro, mas se ele é o homem que resolve, se ele é o homem que deixa a tua vida mais fácil, se ele é o homem que cuida de você, que te protege, é esse. Você entende? E se você já está num relacionamento, Daf, eu já fiz merda, eu já escolhi errado, e agora? É complicado. Mas tem algumas coisas que você pode fazer. Primeiro, se você conseguir mandar para ele conteúdos pra ele abrindo os olhos, não é acusando, não. Você é esse menino aqui, não é isso. É somando, a Bíblia fala, né? A mulher sábia edifica o lar. A gente tem esse poder. Usa esse poder. Somando mesmo, como quem não quer nada. Olha, amor, isso aqui, que legal, esse vídeo. E vai, sabe? Vai semeando ali sementinhas boas. Você pode sair do espaço, porque geralmente, como eu falo pra vocês da mulher masculina, quando eu não tenho um homem que ocupa esse lugar, aconteceu um barulho lá, tá meia-noite, tem um barulho lá no quintal. O homem, né, homem de verdade, fica aí, vou lá ver. Quando a mulher não tem esse parceiro do lado, é ela que vai, ela já tá lá vendo o barulho. Eu vi uma criadora de conteúdo falando há um tempo atrás. Ela tava com o marido dela dentro do carro, em São Paulo, bateram no carro dela. Primeira coisa que ela fez, saiu do carro, o que tá acontecendo? Era como é que chama? Assalto, não é assalto. Sequestro relâmpago. Era um sequestro relâmpago. E ela já saiu, você entendeu? Resolvendo, metendo a cara, não deixa. Você entende? Quando a mulher não tem esse homem de verdade do lado dela, ela ocupa esse espaço. Então, você tem que agora sair desse espaço e deixar que ele ocupe. Talvez esse espaço vai ficar vazio por um tempo. Porque ele não vai ocupar logo de cara. Dando autonomia para esse homem. Deixar ele escolher. Deixar que ele decida. Você vai cuidar de você. É por isso que eu não vou cuidar dele. Você vai cuidar dele como namorada, como esposa, como mulher. Não como mãe. Eu quero fazer um jantar. Ótimo. Faça. Está servindo.
ao lar, perfeito. Mas ele decidiu o que ele vai pedir de lanche, eu vou reclamar. Eu tenho que escolher. A gente vai sair, sou eu que tenho que escolher onde a gente vai. Roupa pra ele, eu que compro. Coisas pra ele, sou eu que faço. A mala dele, eu que faço. Tem que trocar o chuveiro, sou eu que faço. Você vai saindo desse lugar. Você vai deixando ele aprender. Lembra com a dor? Que o menino precisa da dor, da frustração? Agora ele vai ter que passar por isso. Se ele não passou na infância, ele vai ter que passar por isso na vida adulta. A dor e a frustração. Vocês entenderam? Você vai amadurecer e ou ele vai acompanhar você ou ele vai ficar pra trás. Porque geralmente, se eu tenho um homem imaturo do lado, eu também sou um pouco imatura. E aí que é o momento da gente olhar pra si. Eu também devo ser. Então você vai buscar o seu amadurecimento. Se ele não tá acompanhando, ele vai ficar pra trás. Então saia desse espaço da autonomia. O que é autonomia? O que a mãe dele não deu pra ele. E deveria ter dado. Assim, fulano, decida. Por exemplo, eu quero ficar controlando meu marido em tudo. Meu marido saiu e eu tô lá. Onde você tá? Que hora você chega? Não. Você tá dando autonomia pra esse homem? Ou se é a mãe dele controlando? Dafia, porque ele é meio safado, ele é meio mulherengo. É porque eu não confio nele na rua. Então, aí você tem que ficar controlando e vigiando pra saber se ele vai fazer certo ou não. Isso é um homem com autonomia? É um homem ou um menino? Eu não posso deixar ele beber muito, porque senão ele faz merda. Homem ou menino? Um homem ao lado, dar autonomia pra esse homem é você deixar, sim, ele chegar a fazer merda e aí ele vai lidar com as consequências. Porque as atitudes dele têm consequências e é isso que ele tem que entender. Ele foi no bar e ele chegou 3 horas da manhã bêbado. Então, você vai deixar. E ele vai ver que tem consequência. Vocês entendem a diferença? Se você está controlando, se você está privando ele de decidir, de escolher por si só, ali tem um adulto. Não controla. Larga. Se ele só é fiel porque você tá no pé ali no cangote, ele não é fiel. Ele é só um menino com a mãe tirando tudo tirando tudo ali que poderia distraí-lo para que ele não traia, por exemplo, para que ele não faça alguma cagada, para que ele não dê alguma mancada. Então, dar autonomia é desde amor, pede uma comida aí pra nós. O que você quer? Pode escolher, confio em você, confio na sua escolha. É desde uma coisinha assim ao amor, eu vou sair hoje, eu vou jogar futebol com os caras. Vai lá, amor. E deixa. Errou com você? Vai ter as consequências. Ele vai ter que aprender essa frustração que ele não passou quando menino, agora. Ele tem que entender que as escolhas dele têm renúncias e tudo que ele faz, que ele decide, tem o ônus e o bônus. Certo? Era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês. A live vai ficar salva. Se vocês quiserem, quem chegou no final, assistir desde o começo ou enviar para alguém, vai estar lá no meu perfil. E se vocês tiverem alguma pergunta também, podem mandar para mim, tá bom? Lá no direct, daqui a pouco eu vou abrir uma caixinha, eu acho. Que bom, Letícia, que você gostou. É isso, gente. Um ótimo final de semana para vocês e um beijo.